Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mundo Design. Meu nome é Lorena Furuzawa, eu sou supervisora aqui do curso de Design Interiores do Centro Europeu e hoje eu estou com o convidado Guilherme Neto. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Lorena. Meu nome é Guilherme Neto, sou professor aqui no Centro Europeu, dou aula de cores e também sou engenheiro civil de formação. Isso é bem interessante porque todo mundo aqui quase do Centro Europeu que trabalha aqui tem outras formações também, Sim. né? E sou apaixonado por cores, pinto desde pequeno, então acho que foi apropriado o nosso tema de hoje do Centro Europeu. Falando sobre o tema de hoje, uso de cores em interiores, pessoal. Tem gente que é bem livre, bem solto e usa cores assim bem facilmente, como o Guilherme. E tem pessoas que têm um pouco de trava assim, né, na parte de usar cores. Mas nós visitamos, né, Guilherme, recentemente as 3 mostras de Casa Cor, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. E tem ambientes que são bem off-white, ambientes que são mais dark, mas tem muitos ambientes que usam e abusam das cores. O que você pode dar de dicas pra gente aí em como usar cores na nossa profissão? O que eu digo, Lori, é que assim, todos os ambientes são cores, tem cores. Mesmo quando o ambiente ele é vários tons de bege, ele vai ter cor. Até o cinza, quando a gente até conversou um pouco antes sobre revestimentos, até o cinza, vai ter uma cor na hora que a gente vai imprimir ela, né? Então, coloca num porcelanato, coloca numa tinta na parede, ele vai ter algum tipo de cor. Eu acho que é importante a gente pensar o que você quer que o espaço te traga, qual sensação você quer que o espaço traga. Depois começar a pensar nas cores, porque se a gente pensa como um artista, na hora de fazer e pensar que o espaço é a nossa arte, a gente consegue pensar no impacto psicológico da cor antes de pensar exatamente, eu gosto de vermelho, eu gosto de azul. Sim, eu acho que isso é bem fundamental o que você fala, porque existem estudos por trás e tem um livro bem clássico da nossa área que se chama Psicologia das Cores. Na verdade, não é só da área de design interiores, é um livro que diversas áreas usam, mas que fala um pouquinho sobre a sensação que cada cor traz, porque são estudos feitos, né? O vermelho, ele acelera o batimento cardíaco, o azul tranquiliza. É claro que nem depende muito da intensidade da cor, mas de praxe as cores, elas trazem uma sensação e isso é muito importante a gente saber para conseguir aplicar. Qual que é o mood que você quer dar para o ambiente? Sim, com certeza. Quando a gente pensa em cores, a gente pensa se a cor ela é calmante ou excitante, né? Então, quente ou fria? Quente ou fria, exatamente. As cores que vão acalmar mais, elas acabam sendo um pouco mais frias, mas você pode utilizar cores quentes de uma maneira que vai transformar em confortável, aconchegante. Depende muito, né, da quantidade de cor, aonde você está pondo, porque se pintar um quarto inteiro de vermelho, muito diferente de uma almofada vermelha. Sim. Né? Então, mas quando a gente pensa nessas combinações todas de cores, tem tanta coisa diferente para pensar. Tão legal falar disso. E todo ano as empresas lançam, né? Uma bem clássica que vocês devem ter ouvido já é a Pantone, né, pessoal? Pantone, todo ano a gente espera para saber qual que é a cor que eles vão lançar no ano. Sim. E assim, Souvenir, Coral, a Sherwin-Williams, enfim, dentre outras marcas que são empresas especializadas em tintas, elas também têm a sua coleção anual. Sim. Isso diz alguma coisa sobre os movimentos que estão acontecendo no mundo. É muito legal falar disso, porque muita gente acha que a empresa define qual cor a gente vai ter que usar e fica com um pouco de trava nesse sentido. E na verdade não é, são estudos, né, que várias empresas fazem que trabalham com cores para onde a gente está indo, para onde o público está indo. Então, quando eles trazem a cor, a cor do ano, já existe um uso dessa cor e eles estão explicando pra gente por que dessa cor. Eu acho bem legal. Consolida uma tendência, eu acho, né? Que são movimentos globais, movimentos muito maiores do que simplesmente só o mundo do design, né? Isso reflete no design, mas as pessoas estão mais estressadas, querendo um ambiente mais calmo, vai ter uma paleta para isso. As pessoas estão ficando cada vez mais tecnológicas, então vai ter uma cor que incita mais isso. Mas as cores, a aplicação das cores interiores, né? A gente estava conversando antes de iniciar a gravação, a gente falou, só aqui já dava um podcast que a gente conversou anteriormente. Mas como a gente aplicando cores, a gente pode mudar a sensação que o espaço tem, ou alongar, encurtar. Já usou isso alguns projetos? Muito. Porque assim, o pessoal pensa muito em espaços pequenos, né? Mas chega pra gente todo tipo de espaço. Às vezes, um espaço muito grande, como por exemplo uma praça de alimentação, se você não usar a cor a teu favor, o espaço não vai ficar confortável.
E às vezes o contrário também, no espaço pequeno, como é que eu vou fazer se o pé direito é muito baixo, para não sentir que eu estou numa caverna? Como é que eu vou sentir, o pé direito é muito alto? Ou uma sala muito profunda, aquela estreita e profunda, como que você pode aproximar nessa sensação? Então, usando as cores, a intensidade certa, o tom certo e ainda sabendo aplicar as cores nas paredes, no teto, para encurtar, alongar, puxar, esticar. Sim. Essa sensação que a gente dá no espaço é muito legal. Mas sabe que visitando as mostras, né, da Casa Korg, eu percebi que tem espaços que a gente às vezes olha enquanto profissional e fala assim, cara, que ousado. Como que você acha que a gente pode ousar nos projetos? Eu acho que o medo é o que prende a gente, sabe? Lógico que a gente tem ferramentas muito legais hoje. Você pode começar a fazer o projeto já no computador para ver se faz sentido e tal. Mas se a gente ficar travado num estilo que não te permita fazer cor, também não vai dar certo. Então você tem que alinhar o estilo da pessoa com as cores, com as texturas. E se você tem medo de ir direto para aquela cor, eu pintar a parede de vermelho, ou quero trazer o laranja. Se você tem medo de pintar de laranja, talvez um tijolo. Então você faz uma parede de tijolinho, ele pode ser laranja. Um couro, então eu quero colocar um sofá de couro. Caramelo. O couro caramelo é laranja. Então, se você começar a trabalhar com essas cores nos materiais, ainda mais se eles são materiais naturais, vai ficar mais fácil usar essa cor. E com o tempo você vai entendendo melhor como usar cores mais ousadas, né? Teve um espaço da Casa Cor São Paulo, agora 2024, que me chamou a atenção, da Paola Ribeiro. Um loft de 200 metros quadrados com muita cor e muita textura também. Sim. Então tinha listras, tinha almofadas florais coloridas, tinha muita cor nas paredes, inclusive era o ambiente da Coral, né? Da patrocinadora da Casa Cor. E o que me chamou a atenção é que todos os espaços eram coloridos. Então, tinha sala, cozinha, quarto. Mas a paleta da sala, ela era bem intensa. Verde e azul, bem vivo. E no quarto, ainda assim era colorido, mas era uma paleta mais suave. Mas todo aquele espaço, aquele loft se conversava. Já a cozinha tinha um punch um pouquinho maior também. Né? Então, quando a gente olha para esses espaços e se inspira e fala, nossa, uau, o que uma cor pode trazer, né? Que sensação que ela dá. É muito legal. E assim, quando a gente vai pensar, né, se a cor está mais saturada, menos saturada, ou seja, ela está mais pura, um pouco mais cinzenta, a gente tem que pensar no impacto que isso vai causar, porque psicologicamente também muda. Sim. Então, se você está indo para o quarto, é interessante você ter um quarto com um pouquinho menos saturação nas cores, para você conseguir relaxar. Lógico que a gente pode fazer truques com luz, a gente pode fazer truques de outras maneiras também, se você quiser mudar um pouco essa sensação, mas de forma geral, é legal evitar essas cores muito fortes nesses espaços que você quer ficar relaxado. O que não significa que a gente não possa usar cor, né? Ou então combinação de cores, ou várias cores. Então, eu acho que referência, né? Pesquisa, igual você fez, de ir na Casa Cor e se permitir se apaixonar por todas as cores e maneiras de usar essas cores, já muda totalmente a sensação. Mas você falou no começo da conversa que o cliente também tem que aceitar. Tem que ser uma pessoa que gosta, que está a fim de abraçar as cores. Até a Jordana fala muito disso, que ela foi numa palestra esqueci o nome dele, enfim, de um arquiteto bem famoso, que ele falou assim, você sabe o que é uma almofada colorida no sofá? É uma almofada com vergonha. Porque não adianta você ter uma base toda off-white e vai colocar um pouco de cor no projeto. Ela coloca 2 almofadinhas coloridas. Cor não é sobre isso. Né? É sobre a gente conseguir expandir um pouco mais esse pensamento e usar a cor de uma forma a abraçar o projeto. Né? Mas é muito comum, pelo menos aqui no Sul, a gente fala muito de Curitiba, que as pessoas são mais off-whites. Né? E teve até uma tendência agora, 2023, 24, 25, que é a saída um pouco dos tons cinzas e a chegada dos tons mais beges, certo? E os tons cinzas, existem cinzas que são bem puros, os que puxam mais para o esverdeado, cinzas que puxam mais para o amarelado. Então, cinzas, apesar de serem fraquinhos, eles são muito diferentes. E os beges também. E eu fui também num espaço de uma mostra Casa Cor e me chamou a atenção que o espaço tinha um baita potencial, ele era muito bonito. Mas eu olhei o tom do MDF
não combinava com o tom do piso. E era tudo tipo Acontece cinza, muito. bege. Você percebe que tem alguma coisa que não tá casando, porque, sei lá, o piso cinza era frio, mas o MDF era um bege quente. Então, não casa, né? É que na verdade quando a gente vai fazer o bege propriamente dito, a gente mistura 3 cores, né? O vermelho, o amarelo, um pouquinho de azul e a base branca. Então isso vai se tornar o bege. Quem faz maquiagem entende muito bem isso, que existe tons e subtons daquilo ali. Se você coloca mais azul, ou mais vermelho, ou mais amarelo, vai mudar totalmente a sensação daquele bege. E isso é muito visto na madeira. Então a gente pensa que madeira é... Se você for pintar uma árvore, você vai pintar de marrom. Mas a madeira normalmente é bege. Existe a amarelada, existe a um pouco mais avermelhada, existe a laranjada. Quando a gente vai começar a trabalhar com isso, existe até madeira azul, naturalmente azul, né? E quando a gente vai trabalhar com isso no ambiente, se você usa uma muito amarelada junto com uma muito avermelhada, ele não casa. Não casa. É o subtom das coisas, Exato. né? Então, isso que o Gui tá falando é que a cor não é só pra... A gente não fala só cor de tinta. Todos os materiais têm cor. Um tijolinho que você coloca na parede, ele pode puxar para um tijolinho mais acinzentado, mais avermelhado, mais alaranjado. E tudo isso são subtons que casam com os tons das paredes que a gente especifica. Sim. E é interessante, outro dia eu fui utilizar um porcelanato e ele era cinza. E olhando apenas ele, era muito claramente cinza. Eu falei, não, mas tem alguma coisa de errado. Eu sentia no meu olhar ali que alguma coisa estava errado. Eu coloquei outros porcelanatos também cinza do lado e ele era muito claramente rosa. Então, às vezes, se você tem muita dificuldade de entender qual é o tom e o subtom do material, compare. É só colocar outros na mesma posição. Ou mudar a luz, chegar mais perto da luz solar. Ótima. Isso é muito legal. Chegou hoje no meu escritório, eu comprei um aparato de iluminação, que é uma barrinha assim que você vai apertando a luz e você consegue ver a luz. 2.700K, 3.000K, 3.500, 4.000K, 5.000 e 6.000. Então, assim, se você escolhe um MDF bege e coloca uma luz branca por cima, ele vai se comportar de uma forma. Da mesma maneira as paredes, né? Então, se você escolhe um tom, mas aí aplica uma iluminação que ela é bem amarelinha, ele vai somar. E sabe o que é muito interessante? Os materiais, eles não trabalham todos da mesma maneira. Então, às vezes, você está comparando numa iluminação, e normalmente na loja. Na loja, ela não vai ter uma luz quente, né? Então, você leva para casa e lá na sua casa está uma iluminação um pouco mais quente. Nem todo material vai simplesmente ficar um pouquinho mais amarelinho. Alguns refletem mais a iluminação, outros refletem menos. E isso vai fazer diferença na cor. Então, esses aparatos igual o teu, de ter uma iluminação próxima, parecida com da iluminação, ou poder levar realmente para casa, testar na iluminação lá e depois devolver, faz muito sentido. E muda muito a iluminação. Até a gente, né, fica mais bonito com uma iluminação, com outra iluminação, muda muito também. É verdade. Outro truque que a gente aprende é que muitas vezes você pega o revestimento e você vê ele de pé. Na loja você vai ver um piso, mas o atendente tira aquele piso na vertical e você vê a incidência de luz de uma forma. Mas quando você deita o revestimento, você já enxerga um outro tom. Totalmente diferente. E é interessante que isso acontece também, porque imagine você vai desenhar um lugar, né? Se você vai fazer ele de pé ou deitado, você vai ter que pintar de cores diferentes, porque a iluminação bate neles de jeitos diferentes. Então também muda. Lógico que normalmente é só sombra, mas mesmo assim, o mesmo material na sombra e na luz vai se comportar com cores diferentes. Então, se a gente for para área muito especificada sobre qual é realmente o tom, fica muito difícil decidir qual é. Fora que as coisas mudam de cor com o tempo, né? Existe desbotar tinta, se você for repintar uma casa externa e pintar com a mesma cor... É outra cor. É outra cor. Sim. E essa mescla, né? Existem técnicas pra gente mesclar os tons. Fala um pouquinho sobre esse círculo cromático aí. Quando a gente fala de harmonia de cores, né? Que é como vai combinar as cores... Já existe um estudo milenar disso, né? É muito antigo. De como utilizar cores para... Filosoficamente, na verdade, como que você vai utilizar essas cores. Se você quer contraste, você faz contraste de cores. Então tem o círculo cromático lá e você pega a cor oposta. Isso vai te dar uma sensação de contraste, de sensações opostas. Então, por exemplo, a gente aqui está com cores opostas, né? Laranja e azul. Se você for pegar, por exemplo, aqui, ó, a laranja é para um tom de azul e o amarelo para o tom de azul.
Mas se você for pegar, por exemplo, amarelo, vermelho e verde, são cores opostas, você sente que tem uma tensão muito grande ali, da mesma maneira que você teria com preto e branco. Mas caso você não queira dar sensações opostas, você pode pegar cores seguidas, que são as análogas, né? Vermelho, amarelo e... Vermelho, amarelo e laranja. Dá aquela sensação do fogo, todas elas são cores quentes, então dá uma sensação de continuidade. Ou então, uma que está muito na moda agora, que a galera gosta de usar para games e coisas do tipo, que é o azul, o roxo e um pouquinho do vermelho. Essa mudança de cor ali. E eles vão dar ideias seguidas, né? Sensações seguidas das cores. Então é bem interessante você utilizar a cor e o círculo cromático para ideias diferentes, sabe? O que você quer apresentar. Então, a gente entendendo tecnicamente essas questões, a tríade de cores, cores complementares opostas, as análogas, a gente consegue entender e aplicar com um pouco mais de segurança nos projetos. É uma das coisas que a gente mais fala na aula, né? Como utilizar as cores ao seu favor. Então, como que você vai poder utilizar o círculo cromático, mas também os materiais, a iluminação, tudo isso ao seu favor, né? Faz muita diferença. Total. Você pode desligar, por favor, o ar? Obrigada. Nossa, tô ficando com dor de cabeça. No ar gelado. Onde a gente parou? Círculo cromático ao seu favor. Ao seu favor. Tem 16 minutos. Que mais que a gente puxa? Pode olhar direto pra ele, daí já volta ao assunto, tá? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho de psicologia mesmo, né? E que a cada cor, uma cor ou outra que faz você sentir. Tá. Posso voltar? Olhando pra ele, daí... E puxando de novo o assunto da psicologia das cores. Não é regra, né? Não é cravado na pedra, mas existem algumas cores bem clássicas ali. Vou puxando, você vai me falando, né? Por exemplo, o amarelo, o que traduz? É muito interessante, porque quando a gente fala dessas cores, existem 3 coisas diferentes. Aquelas que com a evolução a gente aprendeu o que significa cada cor, então é um instinto em relação às cores. Existe uma segunda que é socialmente aceita porque a gente aprendeu que é assim, mas é cientificamente comprovado que acontece. E existe aquela que é socialmente aceita, mas não é cientificamente comprovado. Do amarelo, é uma cor que traz um pouco, ela vai te dar energia, né? Solar, né? Ela é solar, exato. Justamente porque a gente aprendeu a lidar com o amarelo como uma cor... se você está num dia que está com bastante sol, ele vai te trazer energia, você imediatamente vai atrás, o teu corpo libera hormônios que vão fazer você se sentir com vontade de levantar e fazer as coisas. Isso é a primeira opção. A segunda são aquelas que a gente olha e acostuma, que a gente socialmente aprende, né? Então, é uma cor do dinheiro. E a gente aprendeu isso. Então, quando a gente usa o dourado, por exemplo, que é um tipo de amarelo, você sente que aquilo é luxuoso. O vermelho da Ferrari, a gente bate o olho na Ferrari e a gente sente que aquilo tem luxo. Então, isso é o socialmente aprendido, mas que todo mundo sente porque que aprende nessa cultura. E existe o terceiro, que é aqueles que é mais superstição. Então, o amarelo traz boa sorte. Não é cientificamente comprovado, mas a gente aceita de certa maneira. Lógico que a gente não vai usar essa última opção no design. É muito interessante. E de todas as cores tem muita coisa para falar nesse sentido. Sim, e são muitas cores, né? A gente passa por elas, né? Nas nossas aulas, né? Sim. Explica um pouquinho mais sobre isso. Mas, querendo ou não, você olha o vermelho e o vermelho te traz atenção. Muito. Seja socialmente falando, uma placa de pare é vermelho, o nosso sangue é vermelho, né? A Ferrari é vermelha. Eu sempre penso muito no científico, né? O vermelho, ele tem um comprimento de onda que ele é muito bom pra gente conseguir ver, mesmo quando está, por exemplo, num dia muito nublado. Então, por isso que quando a gente foi fazer o sinaleiro, né? O sinal, a gente colocou o vermelho como uma opção, porque é uma cor que vai chegar até você. É viva, né? Te chama atenção. Ela chama muita atenção. E é interessante porque a gente percebe, se você estiver num ambiente vermelho, como ele é mais quente. Então, ele dá calor também. Quando a gente fala na aula que as cores, elas fazem coisas para o nosso corpo, que a cor vai mudar o jeito que você está se sentindo, o pessoal pensa muito na parte psicológica. Mas é até literal mesmo. Se você chega num espaço e vai ver, sei lá, uma calçada, e a calçada ela foi pintada de branco, vai doer teu olho. A escolha da cor
fez você sentir dor. Uhum. Então, lógico que esse é um exemplo extremo, mas se você chega nos ambientes, você percebe que a cor ela vai fazer o teu corpo mudar. Sim. Liberação de hormônio, pressão sanguínea, é muito complexo. E isso é um assunto muito legal para continuar falando. E esse assunto é bom, porque vocês sabem que eu faço muito projetos comerciais. E nos comerciais a gente não coloca as coisas por um motivo X, né? Para atrair um público, para dar uma sensação física, né, com os consumidores, para se aliar com a marca. Então tem tudo isso. No residencial ele é um pouco mais restrito ao gosto, né? De quem está habitando ali. Mas o comercial ele é mais colocado com intenção, eu diria, né? Para trazer certeza. Realmente um mood para aquele espaço. Eu acho que os azuis, eles são os mais polêmicos, na minha opinião, porque fala assim, azul remete à melancolia, a tristeza. Depende que tipo de azul, né? O Gui tá com azul marinho, ele traz seriedade. Então, se você vê, digamos, uma logo de uma empresa com um tom azul, você já vai entender mais uma sobriedade, uma elegância, né? Um azul clarinho, que é o azul bebê, tem toda a calma, mas em um azul bem intenso. A gente, até na aula a gente viu, tem uma empresa de tecnologia com um azul bem intenso, então isso já traz todo uma sensação diferente. E depende do material também. A gente pode colocar, por exemplo, a cor azul na luz. Se ela for um branco azulado, né, ela vai dar uma sensação muito fria. Agora, se você pega uma parede azul e lava com um LED azul também, ele vai trazer muita energia. E é muito interessante, porque muda totalmente a sensação, dependendo da onde você está falando da luz, da cor, né? Se for cor luz, se for cor pigmento, aonde está aplicado. Porque se você for aplicar exatamente esse azul que eu estou usando aqui, um azul escuro, numa cama, se for num linho, vai dar uma sensação. Se for numa seda, vai dar uma outra sensação. Porque reflete diferente a luz. Porque reflete, e também a sensação do aprendido, né? Que aquilo é caro, aquilo é luxuoso. Então muda muito, assim. A gente tem a vontade de dar soluções objetivas e absolutas para as coisas, mas não é tão simples. Como tudo, né? A maioria das coisas no design, né? Até ontem a gente estava numa aula de iluminação, falei assim, iluminação não é receita de bolo. Não tem como dizer, aplique assim, assim, assado. Depende, cada projeto ele é único, e isso que é o gostoso, né, da profissão. Lógico. É a gente pesquisar, testar, colocar, pegar a amostra, pintar um pedacinho na parede, vir com a luz que você vai usar em cima, e com o revestimento agregado. Então, é a mágica da gente projetar e compor um espaço. Claro, porque o que a gente faz é arte, né? Então, como a gente vai preparar todo esse aparato, o jeito que você pensa, o jeito que eu penso é diferente. E os ambientes são assim. Então, se eu vou fazer, por exemplo, um hospital, se eu fizesse um hospital nos anos 90, ele ia ser de um jeito. Hoje não é mais nem aceito fazer daquela maneira, tão sem pensar. Você tem que pensar na iluminação, você tem que pensar em como vai fazer confortável, você tem que pensar na cor. E são muitos detalhes assim que vai evoluindo, mas que ao mesmo tempo você pega tantas referências com a mudança dos tempos, né? Então, por exemplo, um novo hospital hoje, você não vai chegar lá e pintar tudo de branco, né? Você não quer essa sensação. Sim, e como o design de interiores, ele consegue mudar toda a sensação e trazer qualidade de vida. A gente fala muito isso, né? Ao longo, enfim, dos podcasts, das aulas, que a gente passa muito tempo em ambientes internos. Então, faz sentido. Então, pensa num hospital, que foi o teu exemplo agora. Como a gente consegue trazer um pouco mais de alegria ou ajudar na recuperação, cor, iluminação, textura, tudo isso aplicado. Para fazer as pessoas se sentirem um pouco mais à vontade, né? Não é só porque ela está no hospital que a gente precisa, assim, se preocupar com o material dele ser altamente limpável, de não ter bactéria, que a gente vai simplesmente fazer uma caixa branca de inox. Hoje a gente já tem materiais diferentes que a gente pode utilizar no hospital e que vai fazer com que você se sinta mais confortável. E é engraçado que esses materiais, por exemplo, o piso vinílico, né, que está sendo tão usado agora, existe um piso vinílico específico para hospital e existe o piso vinílico para casa. Mas a textura que você pinta o piso vinílico, ele é um material impresso, né? Ele pode ser uma madeira, ele pode imitar um tapete, ele não precisa mais ser aquela coisa super fria, emocionalmente fria, né? É muito interessante. E você estava falando, quero voltar aí, você disse que você acha algumas cores polêmicas, né? Acho. Para mim, a cor mais polêmica de todas é o marrom. Porque eu amo marrom. Eu acho o marrom uma das cores mais bonitas de todas. Só que, primeiro, ela não está no círculo cromático. Se você olhar no círculo cromático, não existe ali. Onde é que está o marrom? Não tem.
E existem muitas maneiras de utilizar o marrom. Então, eu acho, das cores ali, a polêmica que eu mais gosto é de falar o marrom. E você sabe por que disso? Por quê? Por que não tá no círculo cromático? Porque o marrom, ele é um jeito que o nosso olho vê as cores. Então, se você pega o vermelho e começa a diminuir um pouquinho a saturação e começa a deixar ele um pouco mais escuro, você vai ver marrom. Isso vai acontecer também se você fizer com amarelo, isso vai acontecer se você fizer com laranja, isso vai acontecer com várias cores. Porque, assim como o bege, ele é uma mistura das 3 principais cores. Então, quando fica escuro o suficiente, quase todas as cores vão dar um tom de marrom. Isso é muito interessante. O roxo também. E quando a gente vai pensar, então, em madeira, para usar na sua casa, que é marrom, a gente pode pegar, por exemplo, queria que fosse roxo. Vai ter um tom de madeira que puxa pro roxo. Gente, isso é tão legal. É muito legal. Falando sobre a escolha de madeira, que a maioria é marrom ou clarinhos, né, ou begezinhos, mas tem na loja que a gente mais indica aqui, que é a Rudegon, nossa parceira, onde a gente faz as aulas de design móveis, lá eles têm 600 padrões de MDF, entre madeirados, beges, coloridos, etc. Mas quando você pega um catálogo de MDF, você abre, pelo menos uns 20 tipos de madeirado você vai ver. E é exatamente isso que você está falando, Gui. Vai ter um madeirado que puxa para o avermelhado, uma madeira que puxa para o cinza, uma que puxa para o, sei lá, para o azul. Sempre vai ter uma que casa melhor com as cores, né? Então, quem usa cores muito fortes em ambientes tem que tomar uma atenção especial para os revestimentos, porque ele vai somar com a paleta de cores. Eu acho que quando você começa a pensar nesse nível de complexidade, você começa a perceber que não é tão simples mais. Aqui vai ser madeira, aqui vai ser cimento queimado e aqui vai ser branco. Tem a cor da madeira, tem a cor do cimento queimado, tem o tom de branco. Antes a gente pensava muito, branco neve. Ou palha. E você ia olhar uma paleta de cores, tinha ali, não tinha tão pouca opção. Tinha, muito pouco. E agora assim como os MDFs, revestimentos, nossa área está ganhando uma força assim, cada vez maior, porque o público está aceitando cada vez mais a nossa profissão de projetar interiores, né? Então a indústria vai se adaptando. Vamos fazer um resumo, Gui, do que eu entendi aqui da sua palestra, o que a gente acha que é mais importante para uso de cores. Iluminação interfere. Muito. Texturas interferem. Então, passar uma tinta numa parede e a tinta ser fosca é diferente da tinta ser semibrilho ou brilho, vai dar uma sensação diferente. Totalmente. Assim como você falou, um tecido azul num linho, numa seda ou num veludo é outra sensação. A textura muda tudo. Que revestimentos têm sim cor e seu subtom, por mais que seja o cimento queimado ou MDF madeirado, todos têm o subtom. Todos são cores. Que mais que a gente pode resumir para eles aí? Eu acho que, se fosse para resumir toda a nossa palestra aqui em um assunto só, pense sobre as cores. E pense como aquele material, por causa daquela cor, faz você se sentir. Então, se fosse para resumir tudo, eu diria, sinta a cor. Sinta a cor, verdade. Como um verdadeiro artista, não só como uma situação muito prática. Maravilha, pessoal. E a minha dica final é: venham aprender mais com a gente. Venham para o Centro Europeu, que a gente tem um curso, enfim, que tem um módulo específico aí sobre cores, que a gente passa por todas os truques e dicas, né, entre como usar um círculo cromático, a gente passa cor a cor, explica um pouco mais, fala sobre tendências de cores. E aqui foi só um pedacinho do que a gente fala e que a gente vive, mas espero que tenha ajudado vocês aí a não ter mais medo de usar cor, né, Gui? Me dica final. Com certeza. Gente, não esqueçam de serem artistas e sentirem as coisas de verdade. Essa é a minha dica final. Com essa frase maravilhosa, fechamos esse podcast, gente. Nos vemos no próximo episódio. Obrigada, Gui. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.